Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe um tema para compartilhar aqui com vocês, que é como ler um livro de não ficção. Eu não vou dar fórmulas para vocês, mesmo porque, gente, eu não tenho fórmulas, né? Eu vou dar aqui as minhas opiniões, como sempre, sobre como eu leio um livro e como eu acho que deveria ser lido um livro de não ficção. Principalmente porque às vezes eu vejo as pessoas lendo um livro de história ou de assuntos sociológicos, antropológicos, como se fossem verdadeiros livros sagrados, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas opiniões sobre uma leitura de um livro de não ficção. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, consigam tirar algum proveito. E se vocês gostarem, já sabem, por favor, deem um like, porque isso ajuda muito o engajamento do canal. Verifiquem também se vocês são inscritos no canal, e se vocês não são inscritos, agora é uma excelente hora de dar um voto de confiança e se inscrever. Bem-vindos! Para vocês que acompanham o canal e para as pessoas que estão chegando agora, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de livros de não ficção. Aliás, se vocês pudessem ver um instante aqui como um todo, vocês iam ver que metade são livros de romance, ficção científica, livros de ficção, e metade da minha estante são livros de não ficção. A sua grande maioria são livros de história. Eu gosto de ler sobre história. Eu não sou historiadora, eu sou economista, cientista da religião, não tem nada a ver comigo, mas eu gosto. Eu acho que a história dá um embasamento, né, para que a gente compreenda o mundo, né? E a partir daí existem várias análises que são feitas aí por diferentes pesquisadores. Bom, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês? Na minha opinião, e sempre vai ser minha opinião, embasada em experiência, inclusive acadêmica, porque eu fiz mestrado, então muita coisa do que eu vou falar aqui eu aprendi fazendo pesquisa no mestrado, né? O que eu quis trazer para vocês hoje aqui é que eu acho realmente que as pessoas às vezes leem os livros, e eu sempre falo isso, né, de joelhos. E o que significa isso? Significa ler aquele livro como se ele fosse uma verdade absoluta. Principalmente, gente, quando aquele livro fala alguma coisa que a gente quer ouvir. Isso é uma tendência natural. Não sou eu, não é você que está me assistindo. A maioria das pessoas é assim. Nós somos assim. Nós gostamos de ouvir pessoas falarem aquilo que a gente acredita. Tanto que a gente, nas redes sociais, acaba seguindo pessoas que têm o mesmo pensamento, que pensam mais ou menos como nós, né? Isso é uma coisa natural. Você gosta de conversar com pessoas que reverberem aquilo que você fala, né? Que tenham mais ou menos uma coerência com aquilo que você pensa, né? Então, os livros não são diferentes. Quando você pega um livro que tem uma coerência com aquilo que você já pensa, já acredita e já observa naturalmente, você tem a tendência a achar aquele livro maravilhoso, né? O que eu estou propondo aqui para vocês é que, mesmo quando isso acontece, a gente tem que ler um livro com olhos críticos. Porque o autor pode estar ali falando aquilo que você acha, que você acredita, mas não necessariamente aquilo é uma verdade, é um fato, tem embasamento em fatos, né? Ou então você vai ler um livro em que ele se embasa em fatos, eu estou falando do autor, né? O autor se embasa em fatos, usa a verdade, fatos verídicos para escrever o seu livro, e lá nas conclusões, né, ele vai ter umas conclusões esquisitas, né, umas conclusões que às vezes não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele analisou o livro inteiro, são conclusões distorcidas. E você, por estar gostando muito daquele livro e dos fatos que ele apresenta, da maneira como você vê esses fatos,
você acaba engolindo e assimilando aquelas conclusões como se elas fossem verdades, quando na realidade elas podem ser conclusões ideológicas, meias verdades, né? Então, assim, o que eu proponho aqui é exatamente a leitura crítica. É muito difícil fazer isso, gente. Vamos tentar nos despojar das nossas próprias ideologias, das nossas próprias crenças e tentar analisar o livro, o fato que está descrito ali, friamente, né? Com as ferramentas que a gente possui. É difícil fazer isso. Isso é um exercício a cada livro, tá bom? Então, assim, essa é a proposta que eu estou fazendo aqui para vocês. Leiam livros de não ficção com olhos críticos. Nunca leiam um livro de joelhos. Livro nenhum, gente. Livro nenhum. Né? Nem ficção, nem não ficção. Mas acho que os de ficção são mais graves ainda, porque como eles discutem ferramentas, né? E tecnicamente, supostamente tecnicamente, ideias, a gente acaba comprando essas ideias como verdades absolutas quando pode não ser, tá bom? Pode não ser, tá? E aí a gente erroneamente embarca numa ideia, embarca numa teoria que pode ser furada. Pode ser simplesmente uma teoria e uma ideia ideológica. Então, o autor usou todos aqueles fatos que são verídicos, analisáveis, comprováveis, né? E distorceu tudo aquilo para provar uma ideia que talvez não tenha nada a ver, né? Quando você está lendo ali, você percebe que foi distorcido. Isso talvez vai requerer um pouquinho de prática, né? Um pouco de leitura, né? Não só de uma única leitura, mas de várias leituras. Vai requerer do leitor um pouco de traquejo. Mas é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para mostrar para vocês que isso existe, que é assim que funciona. Quando você faz uma pesquisa, você escolhe autores específicos. Por isso que não existe pesquisa sem viés. Toda pesquisa tem um viés. O que é isso? Você pode estar escolhendo um tema e analisando aquele tema sob um ponto de vista. Isso é um viés. Se eu escolhesse outro ponto de vista, seria outro viés. Vou dar um exemplo bastante simples, né? Então, você vai escolher para analisar um fenômeno religioso, que é a minha área, né? Fenômeno religioso. Você pode tentar analisar pelo viés histórico, certo? Então, você já está escolhendo um olhar, você já está olhando aquele fenômeno religioso sob uma ótica, que é a ótica histórica. E, além disso, você pode escolher várias correntes de pesquisa, tá? Por exemplo, você pode pegar pelo viés histórico da microhistória, ou você pode ir pelo viés marxista. Você pode olhar esse fenômeno religioso a partir de pessoas, né, de baixo para cima, construindo esse fenômeno, pegando assim a microhistória, pessoas, e construindo de baixo para cima esse fenômeno. Ou você pode pegar pelo viés marxista e estudar esse fenômeno, por exemplo, através da eterna luta de classes. Então vejam, o mesmo fenômeno analisado pelo ponto de vista histórico, mas dois pontos de vista históricos diferentes, tá bom? Então isso é um viés. E isso, quando a gente faz a pesquisa, fica muito claro. A gente deixa claro qual que é o caminho que a gente está tomando pela própria bibliografia que a gente escolhe, né? E os livros não são diferentes. Os livros são assim também. Por isso que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, eu olho a bibliografia do livro
antes até de comprá-lo. Se eu tenho o livro na mão, e é por isso que às vezes eu vou na Barnes Noble, e eu sempre mostro isso para vocês aqui, principalmente no Instagram, né? Que eu vou a Barnes Noble, sento lá com uma pilha de livros e vou olhando. Porque aí eu vou olhando o índice, quer dizer, os tópicos que aquele livro está analisando. Eu olho a bibliografia para saber primeiro, é robusta? Porque tem que ser uma bibliografia, nossa, eu estou com dificuldade aqui. Robusta. Se você vai escrever um livro de história sobre um fenômeno histórico, fenômeno religioso, você tem que ter embasamento bibliográfico. Quem são os autores que esse escritor, esse pesquisador utilizou? Isso já vai dar o viés dele, né? É isso que eu estou propondo para vocês, a leitura crítica. Isso é leitura crítica. Então, a primeira coisa que eu já falei, né, é a leitura crítica. Segundo, imaginar que um autor, só porque está falando aquilo que você quer ouvir, está correto, não está certo. Não é uma leitura crítica, tá? Terceiro, que é muito comum e acontece invariavelmente, um autor que escreveu um livro sobre um certo tema, porque ele pesquisou e escreveu um excelente livro, tá? E você gostou, e ele é aclamado, e ele é utilizado em várias outras pesquisas e tal. Imaginar que este autor, quando for escrever um outro livro sobre um outro tema, vai ter os mesmos cuidados e a mesma qualidade daquele livro que o fez famoso, também é um erro. Porque é muito comum um autor que foi aclamado por causa de um tema sobre o qual ele pesquisou muito, escrever um outro livro sobre o qual ele não sabe quase nada, né? Um tema que ele não sabe quase nada, ou que ele sabe e ele manipula, utilizando-se da fama e da autoridade intelectual fornecida por aquele livro e aquela produção que o fez famoso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão entender essa confusão que eu fiz aqui de ideias. Vocês já devem ter ouvido falar, quem não leu, pelo menos já ouviu falar desse livro aqui, da Anne Applebaum, Uma História dos Campos de Prisioneiros Soviéticos. Ela escreveu esse livro em 2003, essa aqui é, se eu não estou enganada, a primeira edição, nem tem mais no Brasil essa edição. Ela ganhou o prêmio Pulitzer de não ficção em 2004 e de lá para cá esse livro nunca deixou de ser famoso, de ser citado em outras pesquisas. Realmente ela fez uma pesquisa robusta aqui. É um livro muito bom e é um livro que a fez famosa. Então, a Anne Applebaum é conhecida no mundo acadêmico, no mundo literário, por este livro aqui, tá? Aí, em 2020, ela lançou este livro aqui. Já tem em português também, é O Crepúsculo da Democracia, a atração sedutora do autoritarismo, tá? E vejam só, na capa está aqui, ganhadora do prêmio Pulitzer, lá em 2004, 16 anos antes dela escrever esse livro aqui. Então, o que ela está fazendo nesse livro aqui? Ela está se utilizando da autoridade acadêmica, da autoridade literária, da autoridade como pesquisadora que ela angariou naquele livro, no Gulag, tá? Para nos mostrar aqui a opinião dela sobre o crepúsculo, a queda ou a derrocada da democracia no mundo, por causa do autoritarismo de direita, tá? De direita. Então, para ela, o mundo está sendo invadido por presidentes, né, e chefes de Estado autoritários, totalitários, de direita, tá bom? Então, assim, quando você lê esse livro aqui, ela começa até bem, mas depois ela começa a falar umas coisas que não tem embasamento nenhum
em pesquisa. É um livro horrível, porque ele é 100% opinião dela. Tá? E a opinião dela é esta aqui, que a democracia está em decadência por causa do autoritarismo de direita. Tá bom? Então o livro é ruim, mas ele não é ruim por causa da opinião dela. Ele é ruim porque a opinião dela é baseada apenas em opinião, em observação pessoal. Não há como neste livro aqui um embasamento em fatos. Tá bom? Então, vejam, o mesmo autor pode escrever 2 livros completamente diferentes. E se eu for ler esse livro aqui, acreditando que porque ela fez uma excelente pesquisa nesse aqui, esse livro aqui vai ser igual, eu vou cometer um ledo engano. Não, por isso que eu digo, não pode ler os autores de joelhos. Né? Os autores também têm ideologias. E às vezes eles colocam esta ideologia nos livros. E tudo bem. Você até engole isso, não tem problema. Desde que isso esteja claro. E isso está claro aqui, está claro no título. Tá bom? E desde que você faça uma leitura crítica. Tá bom? Então, isso é um exemplo de uma autora que é excelente em alguns temas, mas que quando chega nesse tema aqui da democracia, ela pisa na bola. Não sei porquê, talvez... Bom, não vou entrar no mérito, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, essa diferença. Eu fiz um vídeo recentemente falando de 2 livros do Theodore Dalrymple. E no vídeo eu me lembro de ter falado que como os 2 livros têm uma diferença de 10 anos cada um, né, entre eles, e eles mais ou menos giram em torno do mesmo tema, eu disse o seguinte, que o Dalrymple tinha escrito um livro inicialmente, em que ele observou um fenômeno em Londres, dentro daquilo que ele utilizava no dia a dia, do trabalho dele no dia a dia, no hospital psiquiátrico, na prisão, né, de Londres. Ele usou aquele fenômeno que ele observou e expandiu aquilo porque ele chamou de fenômeno na Europa, europeu. Tá? E que 10 anos depois ele pegou aquele mesmo fenômeno e disse, bom, agora eu vou me concentrar só na região que eu estou, só em Londres, para analisar esse fenômeno. Então, na minha opinião, isso mostra a maturidade de um escritor. Quer dizer, ele usou aquele fenômeno que ele observava e achava que aquilo estava acontecendo no mundo, mas 10 anos depois ele falou assim, olha, eu não vou fazer isso porque talvez isso não seja o mais correto. Porque eu não analisei o mundo, eu analisei só o meu pequeno mundo, que é aquele círculo ali dentro de Londres. Então eu vou usar esse fenômeno para descrever este espaço. Tá? Então isso, gente, mostra a maturidade de um escritor. Então a gente, quando está lendo esse livro, percebe, porque a gente está fazendo uma leitura crítica. Né? Não está lendo livros de joelhos, a gente está fazendo uma leitura crítica. Está vendo essa evolução desse escritor, inclusive como comentarista, como pesquisador. Isso é muito bom, né? Então, o primeiro livro fica invalidado por causa dessa evolução no segundo? Lógico que não, porque eu consigo tirar coisas excelentes dos 2 livros, fazendo uma leitura crítica, tá? Eu vou dar um último exemplo aqui, porque esse vídeo já está bastante grande, como sempre, né? Eu sou bem prolixa, né, gente? Eu espero que vocês não desistam, fiquem aí, tá? Olha, como eu falei, eu gosto de livros de história e eu comecei a ler livros sobre a Primeira Guerra. Um dos livros que eu já li foi esse aqui, O Horror da Guerra, do Niall Ferguson, que é um historiador inglês. Vocês podem ver que esse livro está bem marcado. Vocês lá dentro vão ver que ele está bem rabiscado, com post-its, inclusive, tá? É um livro muito bom, tem post-it até fora aqui, que são os nomes das pessoas que ele cita.
e que eu gostaria de ir atrás, né? Pessoas, fenômenos, gostaria de ir atrás em algum momento para ler sobre isso, tá? Bom, o que ele propõe aqui? Ele propõe que a culpa da Primeira Guerra é da Inglaterra. Então, toda a pesquisa que ele faz, uma pesquisa robusta, boa, eu vi aqui na bibliografia, eu gostei, alguns livros que ele cita, eu gostaria de ler também, tá? Já tem até na minha estante, tá bom? Então, mas a conclusão dele aqui é que a Primeira Guerra foi causada primordialmente pela Inglaterra, tá? Ele deixa isso claro, e tudo bem, né? Tá claro aqui. Eu sei o que ele quer dizer. Não há nada por baixo da manga, né? Tá tudo muito claro. Eu sei qual é a linha de pesquisa dele, eu sei qual a instrumentalização que ele usa, e eu sei aonde ele quer chegar. E ele chega, tá aqui. Aí a gente vai ver um outro livro que também fala sobre as origens da Primeira Guerra, que é esse aqui, Sagração da Primavera, do Modris Ecksteins. Eu não sei exatamente se é assim que fala o nome dele, nunca sei, tá? E eu não li ainda, mas eu sei que esse livro aqui vai focar nos fenômenos culturais. Então ele vê a guerra como um fenômeno cultural, mais do que um fenômeno militar. Completamente diferente deste autor aqui. Ainda que esse autor aqui vá pesquisar e vá analisar e vá nos mostrar alguns fenômenos culturais, este aqui faz o contrário. Ele foca nesses fenômenos e vai analisar cada um deles para nos mostrar que esses fenômenos, em conjunto, levaram à Primeira Guerra. Tá bom? Então vejam, é o mesmo assunto, é o mesmo tema, analisados de maneira completamente diferentes, tá bom? E eu falei certo? Analisado de maneiras completamente diferentes. E nós, quando lemos esses dois livros, com um olhar crítico, de bons leitores que somos, vamos saber disso e vamos tirar daqui o melhor. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou repetir mais uma vez, porque isso é importante. Mesmo que o autor esteja falando aquilo que você quer ouvir, leia o livro com olhos críticos. Porque você pode estar concordando com tudo, aí quando ele conclui um assunto, você fala assim, mas espera aí, eu não tinha pensado nisso. Bom, mas se ele falou verdade até agora, então a conclusão está correta, e eu que estava errado. Mas espera aí. Talvez você não tenha pensado nisso, porque a conclusão dele não presta, uma porcaria, é ideológica, é enviesada, é preconceituosa, é racista, é antissemita, seja lá o que for. Então, sejamos críticos, tá bom? E isso é a coisa mais importante na hora de ler um livro. Qualquer livro, mas principalmente um livro de não ficção. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E é isso, uma excelente semana para vocês.